E a respeito disto que vamos a conversa via Skype com o jornalista Wellington Calazans. Muito bom dia, bem-vindo ao Infoco mais uma vez. Luiz Manuel, bom dia. Bom dia também a você que está assistindo aqui ao canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. Primeiro, que enquadramento é que se pôde fazer a esta luta judicial entre as duas empresas de comunicação? Olha, importante que tenha sido mais rápido do que o previsto. Não houve uma prolongada guerra na justiça e esse acordo encerra de maneira mais rápida algo que pode servir de acomodação das massas. Nós sabemos que nos Estados Unidos da América hoje há uma clara divisão entre republicanos e democratas, não apenas entre os políticos eleitos, mas também entre os eleitores e cidadãos de um modo geral. Um país dividido que precisava dessa resposta rápida para que aquela ideia que já estava consolidada de que houve fraude nas eleições tivesse sido admitida como uma farsa pela própria fonte que produziu essa informação, que foi a Fox. Então, que esse exemplo, que é interno para os Estados Unidos da América, ele sirva também para que toda a mídia ocidental ela possa ter responsabilidade em relação a eleições de outros países. Tem sido muito comum esse tipo de suspeita que tem sido levantada por perdedores ganham uma potencial divulgação, na imprensa internacional, e os países que são atacados dessa maneira ficam prejudicados na sua totalidade. Pois bem, de alguma forma, como é que olha para este cenário? Acredita que o facto dessas instituições estarem envolvidas neste imbróglio, permita o termo, ou nesta discussão judicial, que autonomia é que poderá trazer aos leitores, aos telespectadores que de forma recorrente têm alguma fidelidade a estes órgãos? Bem, o importante aqui, como eu falei, é que essa punição sirva de reflexão interna. A imprensa norte-americana, toda ela, não apenas a Fox, a partir dessa solução encontrada pela justiça através de um acordo, ela passa a ter muito mais responsabilidade sobre aquilo que divulga. Luiz, nós estamos falando aqui da chamada maior democracia do planeta, os Estados Unidos da América. Pelo menos era assim até antes de toda essa confusão que foi produzida no Capitólio e no resultado que não foi, inclusive, aceito pelo ex-presidente Donald Trump. Então, essa decisão, ela é um marco na história do jornalismo norte-americano e talvez mundial. E a minha preocupação aqui de que essa semente ela sirva de exemplo para todo o planeta, e aí eu resgato e peço desculpa pela falha na voz, é exatamente porque muitas vezes em outros países essa mesma imprensa, inclusive a dos Estados Unidos, mas especialmente ocidental, ela potencializa a queixa, muitas vezes sem prova, de qualquer candidato perdedor de qualquer país, prejudicando a resposta eleitoral, que muitas vezes é livre, justa e transparente, realizada dentro de todos os princípios previstos para o que chamamos de segurança eleitoral, mas que fica no imaginário dos cidadãos aquela ideia de que houve fraude. E isso é perigoso, e essa semente, sim, Luiz, é importante para que esse tipo de prática por parte da imprensa seja coibido, porque uma coisa é ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa, outra coisa é se utilizar dessas liberdades para a propagação da divisão de uma sociedade, como no caso de um processo eleitoral, e os últimos, diante da participação ativa através das redes sociais, especialmente, onde o eleitor também é um agente de comunicação, os últimos processos eleitorais em todo o mundo, eles têm sido ainda mais disputados, porque essa participação no debate e esse debate aquecido, vamos chamar assim, entre os eleitores de diferentes correntes, isso passa a ser visto como um cabo de guerra, e não pode ser assim. É um processo eleitoral que visa consolidar a democracia e que o resultado deve ser
o eleito deve ter maioria dos votos e aquele que não obtiver a maioria é o perdedor. E não ficar tentando justificar a derrota através de fake news ou notícias falsas, como chamamos em Angola. Pois bem, anteriormente é um cenário que já se registou, principalmente no período de Donald Trump. 2024 vai ter novamente mais um processo eleitoral. Donald Trump possivelmente vai concorrer. De que forma é que isto pode impactar, pode causar alguma consequência direta à campanha de Trump? Certamente mancha, porque o Donald Trump, até muito recentemente, se utilizava desse argumento da fraude eleitoral, que agora é derrubado na justiça, como uma espécie de vitimização. Ele se apresentava diante do público dele como vítima de uma fraude. Agora, com a própria Fox, que foi a geradora da mentira, da fake news, aceitando a decisão da justiça e pagando um valor astronômico como indenização desse processo, o Donald Trump vai ter que reajustar ou ajustar, não é, a sua estratégia de comunicação. E certamente isso vai ser explorado pelo partido que está no poder, que é o Partido Democratas, para que essa denúncia mentirosa seja vista como uma ferramenta extremamente perigosa que foi utilizada pelo Donald Trump naquela oportunidade. Mas aqui eu gostaria, Luiz, de falar uma coisa que também eu considero relevante em todo esse processo, é que a mentira ficou tão consolidada na cabeça das pessoas que muitas pessoas já não aceitam a verdade como verdade. Elas preferem estar conformadas naquele universo paralelo que foi criado através do que chamam internacionalmente de fake news, ou notícias falsas, como falamos aqui em Angola. Então, eu acredito que esse tenha sido o pior transtorno, essa tenha sido a pior das consequências. Porque... Pois não. Sim. Não, porque, só para concluir, porque quando o eleitor vai para um processo eleitoral com a ideia fixa, ainda que comprovadamente mentirosa, de que houve fraude no processo eleitoral anterior, isso já é um prejuízo para todos os responsáveis pela organização do sistema de votação. Pois bem, fala-se sempre da consolidação da democracia a nível dos Estados Unidos da América. Por esta altura, o caso Smartmatic também poderá ter o mesmo desfecho? Exatamente aí, que quando existe acusação de fraude e não há provas, o desfecho tem que ser idêntico. Isso aí é o que chamamos de uma referência, um precedente da justiça para outros casos, para novos casos. E já tem sido noticiado, inclusive, que outras empresas, como você mencionou, pretendem instaurar o mesmo tipo de procedimento para que recebam, não sei se é o mesmo valor, mas para que possam ser reparadas judicialmente, vamos falar assim, pelos estragos produzidos na imagem de uma empresa. É importante, porque aqui estamos falando de empresas, mas agora você imagina, você que está me assistindo em casa, as pessoas que são prejudicadas na imagem, pessoa física, uma pessoa, um cidadão que trabalha, procura fazer o seu trabalho de maneira correta e é acusado desse tipo de crime e depois é comprovado que não houve o crime. Então, é exatamente para coibir esse tipo de ação que a Justiça encurtou, através de um acordo judicial, essa decisão, evitando, inclusive foi evitado, Luiz, o constrangimento dos apresentadores da televisão Fox de terem que pedir desculpas publicamente no próprio canal, o que quer dizer que o objetivo não é alongar esse tipo de problema, mas sim sanar de vez com o reconhecimento da fonte geradora da mentira. Pois bem, Wellington, muito obrigado pela reflexão que se impõe à volta desta situação nos Estados Unidos da América, que envolve os órgãos de comunicação social. Esperamos contar mais vezes. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, conte sempre comigo. Um grande abraço, bom dia a você.